Olá pessoal, boa noite. Vamos ter hoje um bate-papo aí com o Procurador da República, Dr. Douglas Fischer. Sejam todos bem-vindos. Kênia, bem-vinda. Marcela, bem-vinda. Fernando Soares, bem-vindo. Fernando Teles, bem-vindo. Aguardando aí o Dr. Douglas. Keren, bem-vinda. Obrigado, Marcele. Paula Ritzmann, bem-vinda. Vanessa Nascimento, bem-vinda. Professor Douglas chegando aqui agora. Doutor Douglas? Me escuta? Ok, agora estou lhe ouvindo e lhe vendo. Você está me vendo? Perfeito. Também? O som Estou tá lhe ok? vendo perfeitamente. Tá ok, tá um pouco Ok. travando a sua internet. Não sei se o problema é aí ou é algum problema de rede, mas eu estou lhe escutando bem. Certo. Doutor Douglas Fischer, seja bem-vindo ao Diálogo Aberto. É uma grande honra recebê-lo, doutor. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Estava um pouco difícil a gente conseguir conjugar horários, mas foi uma honra poder receber o teu convite, conversar aqui, trocar algumas ideias. Eu vi que já estavam entrando ali várias pessoas que eu conheço e estamos divulgando aí a ideia e agradeço a oportunidade de poder falar sobre um tema que tu sugeriste, que é talvez importante esclarecer a quem trabalha um pouco com o direito. Com certeza. O senhor conhece aqui a nossa terra, o Ceará, Fortaleza? Oh, oh. Já perdi as vezes que estive aí nessa bela Fortaleza, e não só Fortaleza. Eu já circulei por uma boa parte do Ceará, seja na parte norte, seja na parte sul, e já fui para o sertão também. Então eu já conheço uma boa parte do Ceará. Ah, bacana. Para iniciar a nossa conversa aqui, doutor Douglas, eu vou ler aqui uma pequena biografia aqui, né? O nosso convidado especial de hoje é o doutor Douglas Fischer, ele procurador regional da República, professor de Direito Penal e Processo Penal, mestre em Instituições de Direito e do Estado pela PUC Rio Grande do Sul. Então, doutor Douglas, iniciando aqui a nossa conversa, com relação a ilicitudes, né, a nulidades processuais, eu lhe pergunto, com relação à obtenção de provas através de aplicativos de textos, são provas listas, doutor? Você poderia repetir, talvez desativando os comentários, ele vai evitar o bloqueio. Infelizmente, vocês têm como tentar fazer isso, porque eu não escutei. Quando fica entrando comentários, infelizmente, isso está dando um bloqueio e eu não consegui escutar a tua pergunta. Deixa eu avisar as pessoas aí que quiserem mandar perguntas, pode mandar aqui internamente aqui, que eu vejo aqui, tá, pessoal? Eu vou desativar aqui, então. Infelizmente, porque o sinal ele está bloqueando por conta... Eu acho Melhorou que agora? melhora agora. Pronto. Melhorou, para mim melhorou. Você tem como repetir a pergunta? As mensagens de aplicativos, essa era a pergunta, mas pode especificar melhor? A obtenção de textos pelo WhatsApp, né, por aplicativos, é considerada prova ilícita?
Eu vou te responder isso, mas a primeira coisa que eu preciso explicar é que a doutrina de nulidades no Brasil ela é muito equivocada em muitos pressupostos. Tá? Que nós fazemos grandes confusões, que eventualmente nulidade de um ato no processo será nulidade do processo. Segundo, que nós partimos do pressuposto que a obtenção de uma prova, ela automaticamente, se não está de acordo com o procedimento, automaticamente ela é ilícita. É preciso ter alguns cuidados. Vamos explicar isso. Depois, se necessário, eu tento esclarecer os problemas das teorias e das consequências que isso acaba gerando para o processo. Por exemplo, se eu trocar uma mensagem contigo, Rodrigo, uma mensagem de WhatsApp, esta é uma mensagem ponta a ponta. Esta mensagem ela está guardada por uma privacidade, certo? A Constituição da República autoriza, garante esta privacidade, né, esta intimidade, melhor dizendo, né, o direito à intimidade das informações no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Então, é o seguinte, alguém pode ter acesso ao que nós conversarmos se nós disponibilizarmos esta mensagem para alguém. Se alguém tiver acesso a esta mensagem sem nossa autorização, esta mensagem não tem valor de prova por este procedimento. Guarde bem isso. Porque eu mandei uma mensagem para ti, a mensagem ficou registrada. Agora, vamos imaginar o seguinte, que, permita o exemplo, é apenas para a gente imaginar, não vamos colocar nos nossos, para quem está nos vendo e nos ouvindo eventualmente. Vamos dizer que nós dois estamos praticando crimes, certo? Estamos combinando uma prática criminosa, certo? Pois bem, isso é muito comum acontecer. As mensagens que eu troco contigo, elas não podem ser utilizadas contra nós se não houver uma permissão nossa. Por exemplo, eu posso fazer uma colaboração premiada e entregar as mensagens trocadas contigo, ou seja, eu não violei a minha intimidade porque eu abri mão do exercício. De outro lado, se uma terceira pessoa, sem autorização de um juiz, acessar essas mensagens, esta prova não é ilícita. Veja bem, ela é uma prova ilegal. Por quê? Porque eu não torno aquela mensagem, aquela prova ilícita pelo acesso. Ela é ilegal porque eu não posso usar aquela prova. Essa é uma diferença importante. Por quê? Ela seria uma prova ilícita, aí sim, se, por exemplo, eu estivesse conversando por telefone contigo, alguém estivesse gravando esta mensagem sem autorização judicial. Então, tudo que for produzido ali, aí sim é uma prova ilícita, porque aquela prova não é uma prova repetível. Ela torna a prova, por ser irrepetível, uma prova que não pode ser utilizada. Então, eu te diria, eu posso ter acesso às mensagens de texto, mensagem de WhatsApp, ou qualquer outro aplicativo, se houver uma cedência da pessoa que está envolvida, ou se houver uma ordem judicial para relativizar aquela garantia constitucional da intimidade. Então, nós precisamos separar e ver. Está em discussão no STJ, por exemplo, e no Supremo também, se quando feita a prisão em flagrante de alguém que está usando o telefone para conversar com seus comparsas, se a polícia, naquele momento, pode acessar as conversas que estão sendo trocadas. Daí eu digo, se houver uma concordância da pessoa presa e ficar bem registrado isso, esta prova vale sem problema nenhum. Agora, se não tiver uma autorização, a tendência da jurisprudência que vai enfrentar isso é dizer que esta prova é ilícita, que não pode ser utilizada, ok? Ou melhor dizendo, ela seria ilegal. Né? Ok. Avisar as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, tá? Amigos, amigas, pode enviar perguntas aqui que eu recebo, aqui nessa interrogação aqui, e aí eu levo até o professor aqui, Douglas. Pode enviar. Doutor Douglas, com relação a um encontro fortuito de provas, né? Eu estou averiguando um peculato, ouvindo a conversa para averiguar um peculato. E nessa conversa,
eles confessam lá um outro crime. Aí como é que fica, doutor Douglas? Bem, a gente precisa dizer que o princípio do encontro fortuito tem uma palavra também, né, que vem do inglês, que é a serendipidade, né, o nome, mas vem de serendipity, do inglês, que é o encontro ocasional. Bem, vamos partir do pressuposto. O modo que eu estou investigando, ele é um modo legal. Então, por exemplo, eu peço uma autorização para fazer uma interceptação telefônica de uma quadrilha investigada por crimes. Por exemplo, a Lei 9296 exige que a pena seja de reclusão, certo? Punida com o modo de cumprimento de reclusão, não pode ser com pena de detenção. Então, eu estou investigando, o juiz autoriza, eu começo a investigar aquela quadrilha e lá pelas tantas nós vamos criar 3 situações. Aparece, revela-se uma pessoa que até então não era conhecida na investigação. Segunda hipótese, revela-se um fato completamente dissociado da investigação original, da conexão. Terceiro, Pessoal, pode mandar perguntas aqui internamente, aqui, tá, que eu recebo na interrogação. Deu uma travada aí. Pode ficar à vontade com relação às perguntas, pode mandar aqui que eu recebo. Doutor. Pessoal, vamos sair novamente e voltar, por favor, tá? Sair e voltar novamente para não perder tempo. Aliás, não deu para sair, não. Ver se o doutor Douglas volta aqui. Pessoal, pode mandar perguntas aqui internamente aqui, tá? Aqui na interrogação aqui, pode mandar que eu levo para o doutor Douglas. Doutor Douglas está voltando aqui. Agora voltou. Ok. Bloqueou o teu sistema e caiu tudo para mim aqui. Tá. Tá bem? Pronto. Vamos lá, continuar, né? Posso continuar. Então eu estava dizendo, vamos imaginar 3 situações. Foi onde bloqueou. A primeira é que eu descubro um fato, uma pessoa que não estava sendo investigada. Segundo, eu descubro um fato completamente alheio, sem o que está sendo investigado. E terceiro, eu descubro um fato que tecnicamente não é crime, mas é um fato que pode ser, por exemplo, uma infração administrativa envolvendo um servidor público. Corrupção, ou está se investigando corrupção, mas se apura o seguinte: 5 estavam cometendo corrupção, cometendo uma infração administrativa. Bom, estas provas são válidas? Absolutamente válidas. Onde é que está o grande leading case deste caso? É o inquérito 2424 do Supremo Tribunal Federal. Nesse precedente, o que o Supremo disse? Que qualquer prova achada, por isso é da serendipidade, né, o acaso, achada, ela vale. Então, se eu estou investigando 4 pessoas e descubro uma quinta, o motivo da investigação é esse. Se eu descubro uma prova, ter ou não ter conexão é absolutamente irrelevante. Por quê? Porque eu cheguei até esta prova por um procedimento correto de investigação. E terceiro, se eu descobrir um fato que não seja crime, mas que possa ser punido em esta prova também, para que o setor administrativo, portanto, por exemplo, de um servidor público, possa utilizar aqueles elementos de prova para uma eventual responsabilização administrativa. Então não existe nenhum empecilho partindo de uma premissa,
que o procedimento de coleta daquela prova ele foi correto. Se ele foi correto, tudo que se descobrir ali está valendo. Ok. Doutor Douglas, quais os meios de obtenção de prova com relação à organização criminosa, né? Ação controlada? Bem, quando nós falamos de ação criminosa, nós vamos lembrar primeiramente, e mais recente, a Lei 12.850 do ano de 2013. Ali ela elenca vários critérios de obtenção de prova, onde a gente pode destacar como novidades, vamos lá, a colaboração premiada, né, que é uma grande novidade, que pouco compreendida, inclusive no ordenamento brasileiro. Né, muitos falam sobre a colaboração, mas poucos compreendem exatamente a realidade da colaboração. A ação controlada, que na verdade ela já existe determinados crimes, que a ação contra explicar numa síntese. É aquela hipótese em que a sua autoridade policial ela deixa de fazer o flagrante, deixa a pessoa passar, para no momento posterior fazer antes e se resguardar para não ser responsabilizada por um crime, sobretudo também para os demais envolvidos. Vamos dar um exemplo investigando uma organização criminosa de tráfico de drogas. Se eu apreender a droga que está na estrada, eu vou aprender quem? A quem está dirigindo o veículo transportando a droga. Se eu não tiver outros elementos de prova, eu não vou chegar até o destinatário. Então eu posso fazer uma ação para, quando chegar no local, eu efetivar tardo a prisão. Eu não preciso ordem judicial. Eu apenas comunico o juiz do que vai ser feito e depois eu faço esse report, essa informação de efetivamente o que acontece. Também um agente infiltrado, que gera muitas discussões, porque o agente infiltrado ele vai ter autorização para que ele... vamos fazer uma brincadeira aqui, ele vai ser um 007 com autorização para matar? Isso é complicado, né? Então, muito na doutrina internacional e na brasileira, quais seriam a ação do agente infiltrado? Por quê? Porque na infiltração, ao contrário da ação controlada, tem que ter uma prévia autorização do juiz, em que o juiz vai delimitar exatamente, vai dar o limite máximo até onde pode ir o agente infiltrado. Ok? Mas essas também prevê interceptação telefônica, quebra de sigilos, telemático, bancário, mas talvez a técnica da colaboração premiada é a grande novidade que nós temos aqui, como uma prova, como um meio essencial que nós não podemos mais prescindir, sem banalizar, importante dizer isso, sem banalizar, da utilização de pessoas menos importantes normalmente dentro de uma organização criminosa, que vai entregar, vai apresentar as provas do seu conhecimento a respeito daqueles indivíduos. Mas vejam, não é só a palavra do colaborador, ele precisa indicar e entregar as provas. Eu não posso cogitar de uma técnica de investigação dessa natureza só com a fala. A fala nunca foi fundamento expresso para autorizar a colaboração premiada, e o primeiro precedente do Supremo, que é o HC 127.483 do Supremo, mas também hoje na Lei 13.964, que alterou, fez algumas modificações legislativas na Lei 2.850, no fundo alterou muita coisa. Ela inseriu algumas regras que já eram delimitadas pela jurisprudência. E ali, agora consta que o juiz, por exemplo, isso já era assim, agora consta na lei. O juiz não pode deferir uma medida de prisão, uma medida cautelar só com base na palavra do colaborador. Ele não pode homologar só com base na palavra do colaborador. Ele não pode receber uma denúncia só com base na palavra do colaborador e não pode só com base na palavra do colaborador. Ele precisa ter as outras coisas. Então, numa síntese inicial sobre as técnicas de investigação, nós temos essas no ordenamento. Né? Não sei para... Eu estou pontuando para não limitar o que tu queres abordar e linhas aí por onde é que tu queres que eu vá. Doutor Douglas, né, mais uma vez deixar avisado aí os seguidores que quiserem enviar perguntas, podem enviar aqui nessa interrogação aqui que eu recebo.
Qual a diferença? Você pode repetir de novo, que deu uma leve travadinha. Quem eu entendi é uma diferença entre colaboração e delação, é isso? Delação premiada. Exato. Certo. Vamos explicar. A delação premiada, ela já existia na legislação brasileira em vários ordenamentos, na Lei 7492 de 86, na Lei de Lavagem de Dinheiro, na Lei de Drogas, na atual Lei de Drogas 11.343, na Lei de Crime Organizado, na antiga Lei 9.034, nós tínhamos a delação. O que é a delação tecnicamente? É a hipótese em que alguém voluntariamente, a voluntariedade é essencial, ela conta o que sabe e a partir dali o juiz vai aplicar legais para ele. Então a gente pode dizer o quê? Que a delação ela é unilateral. Como se fosse uma confissão entregando o réu, certo? O delator ele não tem uma garantia prévia de quais benefícios ele vai ter, ok? Já a colaboração premiada é um pouco diferente. Ela é um negócio jurídico, ela é um contrato entre as partes, ela é bilateral, portanto, e o Supremo disse, neste precedente originário do HC 127.483, que uma vez que homologado o acordo, que o colaborador preencha, faça tudo o que se comprometeu, ele tem o direito, vejam bem, a receber os benefícios que foram previamente acordados. Isso está no item 11 da ementa do precedente e que depois está explicitado nos votos e também em toda a parte do acordo. Então, da colaboração premiada, se o colaborador disser tudo aquilo que se comprometeu, e a gente diz que a obrigação do colaborador é uma obrigação de meio, não é de resultado. Eu não preciso ter a condenação de alguém para que ele tenha o benefício, porque senão eu estaria jogando a interpretação das provas produzidas na mão do juiz sem qualquer segurança para o colaborador. Então, o Supremo disse, o colaborador tem uma obrigação de meio, não é de resultado. Logo, o colaborador não tem interesse nenhum, juridicamente falando, em condenação de delatados. Vamos colocar delatados aqui entre aspas, ok? Porque ele tem que dar essas informações e essas provas ao Ministério Público. Se ele cumprir com tudo que disse, ele tem aí o chamado direito subjetivo ao benefício, previamente acordado. Se ele não disser tudo que ele se comprometeu, aí o juiz, na hora da aplicação da pena, pode reduzir os benefícios. Mas esta diferença é essencial da delação, porque na delação ele nunca vai saber exatamente onde vai chegar aquela colaboração, aquele depoimento dele, porque ele é unilateral, ele não tem previamente ajustado neste acordo bilateral. Há um precedente bem recente, do ano passado, do Superior Tribunal de Justiça, que fez uma análise interessante comparando os dois institutos, né? O que é a delação e o que é a colaboração. Então, os dois continuam existindo, sem problema nenhum, só que nós temos que partir do seguinte pressuposto. Isto o Supremo não disse ainda. Não disse. Mas digo eu, a delação não pode trazer mais benefícios do que a colaboração. Vou dar um exemplo. Um sujeito tenta fazer uma colaboração com alguém e não obtém o acordo, porque não há direito subjetivo ao acordo. Isso é importante, o acordo de colaboração. Não há direito subjetivo a fazer o acordo, porque ele é um contrato, e se ele é um contrato, ele é bilateral. Se ele tivesse um benefício X neste acordo, ele não pode ter na delação um benefício X mais Y, se ele fizer uma delação unilateral. Porque senão nós vamos estar desvirtuando aquilo que é para ser algo melhor e mais seguro. E aí nós estamos jogando para dentro de uma subjetividade do juiz, desincentivar a colaboração e incentivar a delação. E a finalidade é exatamente nós termos um sistema que seja uma garantia, sabe para quem? É importante que todo mundo visualize isso, Rodrigo, que a colaboração é uma técnica de defesa. O advogado tem que olhar para o caso e ver isto aqui, ele se depara diante da situação do seu cliente e diz o seguinte,
é melhor eu colaborar, porque o dano que eu vou ter aqui, uma possível condenação, é muito grande. Então, eu vou fazer uma análise como advogado e dizer para ele, faça a colaboração. E aí é que ele vai estar utilizando o que é uma técnica de defesa. As poucas pessoas se dão conta desse detalhe, ou seja, aí é que está a voluntariedade. Ele só vai falar se ele quiser. Ninguém vai obrigar um colaborador a falar absolutamente nada, né? É um erro, para não dizer quase uma mentira de alguns, que os colaboradores são obrigados a falar. Eles não são obrigados a falar nada. Quem entende de colaboração e como se faz uma colaboração, se disser isso, está enganando quem ele está dizendo. E quem não entende e fala disso, está propagando uma mentira sem saber o que está falando, né? O colaborador está sempre com o seu advogado, vamos fazer uma brincadeira, a tiracolo. Se o advogado disser para ele, não quero, ele não vai ser obrigado por ninguém a fazer uma colaboração. Ok. Doutor, chegou aqui uma pergunta aqui. Professor Douglas, em uma entrevista, o senhor diz que o inquérito policial não funciona mais. Tem que haver um método. Eu não estou conseguindo mais ver a pergunta, porque está muito longa. Tá, mas eu entendeu, lembro onde é que a Marta... Tá. Sim, mas eu não lembro onde a Marta disse isso. Eu vou apenas fazer uma... O que eu disse é o seguinte, o inquérito policial, ele precisa existir. Eu não estou tirando da atribuição, da importância das atividades da polícia. Inquérito é com a polícia. O que eu disse é que o inquérito para pagar determinados crimes, ele não se revela mais apto, ele não se revela eficiente. Nós temos que ter inquérito, podemos ter o procedimento do próprio inquérito. E eu não estou dizendo aqui para enfraquecer o inquérito. Eu estou aqui para dizer o seguinte, nós temos que limitar, encontrar meios alternativos e naquilo que nós tivermos um inquérito, que nós reforcemos o procedimento do inquérito. Nesse sentido eu falo. Veja, um inquérito para investigar crimes muito complexos de organizações criminosas, de crimes financeiros. Nós temos, sim, em determinados locais, equipes muito bem treinadas, seja do Ministério Público, sobretudo da polícia, para fazer esse tipo de investigação. Agora, eu pergunto, é em todo local que nós temos isso? Não é. Infelizmente, não é. Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos tirar o inquérito e dizer que o inquérito não serve mais para isso? Eu diria não. Nós temos que, nos outros locais onde não há esta possibilidade, adotarmos medidas mais eficazes. Dá o exemplo que o Ministério Público pode investigar, o Supremo já disse isso, não é porque disse, porque é do sistema acusado do Ministério Público investigar, mas isso não significa excluir a atividade policial. Não, eu nunca vou dizer isso. Só vou dizer que tem que incluir para melhorar. Então, nesse sentido, é que eu defendo uma melhoria, uma utilização mais restrita do inquérito para aqueles casos que realmente importam. É nesse sentido que eu digo isso. Ok. Doutor Douglas, por falar em inquérito, né, nós temos esse inquérito das fake news lá no Supremo Tribunal Federal. E muitos criticam porque o Supremo não é para estar investigando. Como é que o senhor enxerga isso? Eu acho que é um inquérito completamente ilegal. É numa síntese que, se eu puder dizer isso, né, eu tenho que dizer, é um inquérito completamente ilegal. Por quê? Eu vou pegar aqui assim para ter exatamente o número, eu acho que é o inquérito 4871. Eu estava aqui pesquisando, eu tenho numa tela aqui atrás. Por que isso? Primeiro eu quero dizer e reafirmar aqui. Eu sou completamente favorável a que se apure a responsabilidade de todas essas pessoas que estão, eventualmente, cometendo crimes e atingindo a honorabilidade de determinadas pessoas, no caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal. É inaceitável que alguém se arvore no direito de discordar de decisões, e eu discordo de muitas decisões do Supremo,
estou dizendo agora que eles tomaram uma decisão errada, mas isso não me autoriza a adjetivar contra a honra deles, porque eles, na minha visão, erraram tecnicamente. Que fique muito claro que eles têm inteira razão em reclamarem quanto aos crimes cometidos em relação a eles. Só que nós precisamos atentar para o seguinte: num sistema acusatório, e todo mundo reclama que tem que ter um sistema acusatório, e isso está lá nos princípios do professor Luiz de Ferraioli sobre garantias penais, a garantia do pilar de 10 do sistema garantia, é a separação entre juiz e acusação. O que caracteriza um sistema acusatório, juiz da acusação. O que nós temos ali? A designação de uma pessoa que, na verdade, ela está fazendo tudo. Ela está determinando busca e apreensão, ela está determinando prisões, ela está colhendo... E o pior, ela vai julgar, e o que é pior, ela é vítima. É mais ou menos um delegado de polícia instaurar um inquérito porque ele foi vítima e ele começa a determinar a realização de medidas de busca e apreensão e de prisões. Não pode. Querendo ou não, não pode. Bem, o que diz o Tribunal Federal, que alguns se referem? Vamos lá. Diz o seguinte: tendo ocorrido dentro da sede do Supremo Tribunal Federal e, o grifo e, esta pessoa esteja sujeita ao foro do Supremo, o autor do fato criminoso tem o chamado foro no Supremo, nessa hipótese, como se fosse, vamos lá, um inquérito administrativo, porque é um crime que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal. Vou dar um exemplo aqui. Um parlamentar federal vai dentro do Supremo Tribunal Federal. Tá bem? Então, é alguém que tem foro no Supremo e que cometeu um crime dentro do Supremo. Neste caso, seria possível a investigação dentro do Supremo por um inquérito administrativo dentro do Supremo Tribunal Federal. Como é que funciona isso? Bem, diz a lei, diz o regimento interno, que nesses casos o presidente poderá designar algum ministro para aquele com investigação administrativa. Isso está sendo... Bom, o Supremo, nesse precedente, disse que, por 10 votos a 1, que era tudo legal, procedimento que está, assim, com todo o respeito, que não é legal, que não é correto. Mas eu tenho que respeitar o que o Supremo Tribunal Federal disse. Então me perguntaram, até eu participava ontem de um evento fechado, o seguinte: e as provas colhidas aí e que sejam emprestadas, por exemplo, para fins eleitorais nas candidaturas no TSE, são válidas ou não são válidas? E aí eu vou dizer, bom, é uma prova emprestada, é uma pergunta que tu fizeste antes, de certo modo. O encontro fortuito ou não, se eu posso emprestar esta prova. Vamos lá, vamos a partir do pressuposto que numa dessas descubra ali um fato que não é crime, mas que seja uma circunstância que cause a habilidade de alguém. Eu posso emprestar essa prova para o eleitoral? Posso. Absolutamente. Por quê? Porque o Supremo disse que a feita desta prova, como está sendo feita, é legal. Se é na origem, e eu disse isso antes, eu posso emprestar. E eu acho que esta prova não pode ser utilizada. Mas o Supremo disse isso. Eu tenho que acatar. Ok. Doutor Douglas, quais os obstáculos na obtenção de provas relacionadas à lei de proteção de dados? Como, por exemplo, aí, o inquérito das fake news. Quais os obstáculos na obtenção dessas provas? Bem, sendo discutido agora, são muitos obstáculos, tá? Mas, por exemplo, eles é que eu vou falar publicamente, porque isso é uma discussão que eu atribuí, mas o Marco Civil da a discussão é se ele traria, por exemplo, uma obrigação ao WhatsApp, né, de o WhatsApp fazer a interceptação de informações que estão sendo trocadas por ordem. Veja bem, eu estou partindo do pressuposto que um juiz determina que faça uma interceptação entre a conversa entre o Douglas e o Rodrigo, tá bom?
Então, essa é uma premissa. O WhatsApp diz que não existe ferramenta possível, ele não está cumprindo isso. Diz que não tem tecnologia para fazer isso. E que se ele abrir uma porta para isso, vai fragilizar a garantia que eles dão desse procedimento. E aí eu diria, na minha compreensão, o Marco Civil da Internet diz que eles não podem se excusar, se responsabilizar e a cumprir as ordens do Poder Judiciário. A lei brasileira é para quem aqui estiver operando, independentemente de qualquer coisa. Então, é o seguinte, se quer atuar aqui, tem que respeitar as regras daqui. Se a lei diz que tem que cumprir a ordem judicial, adapte seu procedimento e encontre a tecnologia para tanto. Aliás, não é por falta de vontade, não é por falta de tecnologia. Por quê? Porque se nós formos olhar, eu tenho os dados aqui de cabeça, eu não lembro, mas a empresa que gerencia todos essas empresas de tecnologia, só no ano retrasado, prestem atenção, ela teve um lucro aproximado de 40 bilhões de dólares. Não estou falando 40 milhões de reais, não estou falando 40 bilhões de reais, eu estou falando 40 bilhões de dólares. Ou seja... Doutor, dá nem para contar esse dinheiro aí, doutor. Não dá para contar. E aí a pergunta que eu digo, não existe uma tecnologia ou não existe a vontade de querer fazer um programa que eventualmente possa custar? Então esse é um entrave muito grande. Por quê? Porque hoje em dia eu não consigo essa informação, eu não tenho como, se o Douglas e o Rodrigo estiverem, eu não tenho como interceptar. E aí está uma dificuldade criada, que isso vai para o Supremo. Começou, inclusive, a discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a imposição de penalidades a essas empresas que não cumprem essas ordens. Ok. Doutor Douglas, com relação ao pacote anticrime, né? Quais as alterações que ele trouxe na obtenção de provas? Olha, tem algumas questões ali que precisam ser equacionadas. Veio disciplinar, não propriamente na obtenção de provas. Eu não consigo assim visualizar uma grande modificação nos meios de obtenção de provas. Tem uma regrinha ali que, para mim, ela está suspensa provisoriamente, que eu vou te mostrar a ilogicidade desta regra e diria mais, a inconstitucionalidade. Diz o seguinte, isso com base em algumas teorias defendidas aqui no Brasil. Só no Brasil, tá? Só no Brasil. Se o juiz tomar conhecimento de uma prova ilícita, ele está impedido de continuar a atuar no processo. Parágrafo 5º do artigo 155. Veja, isso não existe, nesse sentido, de maneira nenhuma, e em modo comparado, e digo mais, até possa ter, até pode ter, mas essa regra é incompatível com o nosso sistema jurídico. Por quê? Porque o impedimento do juiz não é porque ele, veja bem, tomou conhecimento de uma prova. Eventualmente, se ele dolosamente produzir uma prova que veio a ser declarada ilícita, bom, aí ele é incompatível pela sua atitude dolosa. Mas quer ver uma coisa, olha só duas coisas desta regra. Tá? Duas. A primeira delas, eu tenho 2 juízes nas comarcas de Fortaleza, tá bom? Um que absolve todo mundo envolvido no crime. Pode ser aqui no Rio Grande do Sul, pode ser em qualquer lugar, tá? Por exemplo, estou jogando para aí, mas vamos colocar no 28º estado brasileiro. Tá? Nós somos 27 unidades, vamos botar para ninguém se sentir melindrado. No estado 28 do Brasil, eu tenho um juiz que absolve, porque ele tem uma visão muito restritiva de provas, e na outra vara eu tenho um juiz que condena fácil. Quer saber como é que... Aí eu tenho um caso concreto, como membro do Ministério Público, naquele caso do juiz que absolve. E eu digo, esse cara vai absolver. Sabe como é que eu tiro ele do processo? Eu junto uma prova ilícita. Tiro ele do processo. Ele tomou conta, ele está contaminado. A mesma coisa ao contrário. Um juiz que é um pouco mais duro, uma defesa pode chegar e juntar uma prova ilícita, o juiz viu a prova, ele está fora do processo. Agora, o pessoal não se deu conta de outro detalhe. Dizendo, mas se foi doloso, se não foi doloso, é irrelevante para a lei. A lei diz, o juiz conheceu a prova ilícita, ele está contaminado. Né? No Brasil, parte-se do pressuposto
da parcialidade e contaminação do juiz. Pouco importa que ele tenha 50 provas depois e ele diga, eu não estou usando esta prova, eu estou usando as provas lícitas, que ele não vai poder fazer porque ele já é parcial. Isso é uma loucura da construção brasileira. Agora observe o seguinte, eu ajuizo uma denúncia, a defesa entra com habeas corpus perante o tribunal diz não é prova ilícita, ele ajuiza perante o STJ diz que não é ilícita, e o Supremo Tribunal Federal vai lá e diz, isso aqui é prova ilícita sim. Bom, então os 5 ministros do Supremo estão impedidos para julgar qualquer caso relacionado àquela situação, porque eles conheceram e disseram que era prova ilícita. Logo, eles estão contaminados a julgar aquele caso. E aí? Está vendo a consequência do problema? Então, a gente começa a criar esses jabutizinhos que são colocados em cima das árvores, partindo de um pressuposto errado. Se há uma falta de fundamentação, se há uma falta de provas na decisão do juiz, a consequência tem que ser tem que absolver. Isso é óbvio. Agora aqui não, se parte da ideia que o juiz é sempre parcial. Então, vamos partir do pressuposto seguinte, todos os juízes são parciais ou só aqueles que estão em primeiro grau? Por que essa diferenciação? Que preconceito é este? Então, o grande problema da prova ilícita está, por exemplo, já que tu perguntaste, um dos problemas criados pelo pacote anticrime. Igualmente, o pacote anticrime, eu quero dizer, a ideia do juiz de garantias é uma ideia ótima. É uma ideia ótima. Isso que eu ia lhe perguntar agora. Ninguém se dá conta, em primeiro lugar, que todo juiz brasileiro é um juiz de garantias. Por quê? Porque o juiz, para eu determinar uma busca e apreensão, eu preciso de ordem judicial. Isso é uma garantia. Para eu determinar uma interceptação, juiz de garantias. Agora, botaram a regrinha que o juiz de garantias está impedido de atuar no processo penal. Onde é que está isso? Não existe nenhum lugar do mundo, e sobretudo citam decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, dizendo que isso ampararia o impedimento do juiz. Não. Todas as decisões que muitos doutrinadores brasileiros citam aqui, elas não nos servem para nada. Aliás, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos diz explicitamente o contrário, que a imparcialidade do juiz, ela se presume. E a parcialidade se prova. Aqui o que você fez? Uma regra que o juiz é imparcial presumidamente. É o inverso. Quer dizer, e aí, esse tipo de regra, na minha ótica, não pode subsistir. E eu não estou aqui defendendo que nós violemos direito de ninguém. Mas essas ideias que são dadas, como se isso fosse resolver problema. Isso não resolve problema, isso cria mais problema e gera uma inversão do sistema processual. Ok. Doutor Douglas, nós estamos acompanhando diversas mudanças de posicionamento do STF relacionado à prisão de segunda instância, né? Uma hora é a favor, outra hora é contra. Como é que o senhor vê isso, doutor Douglas? Bem, eu posso dizer o seguinte, eu fui um dos primeiros no Brasil a publicar uma análise crítica quando o Supremo, lá em 2009, no HC 84078 de Minas Gerais, passou a exigir o exaurimento de todos os recursos nas instâncias superiores. Tá bem? Eu escrevi na época, e veja bem, de 1988 até 2009, foram 21 anos em que o Supremo dizia pode ter a execução como regra. Para aqueles casos em que há uma necessidade, nós podemos dar o efeito suspensivo e não executar. Ok? Então, de 2009 até o ano de 2016, o Supremo passou, nesse período, ele não admitiu essa execução provisória, que eu chamo de execução, eu não chamo de provisória, não, é execução mesmo, e voltou atrás agora, dizendo que não pode ter, foi uma decisão por 6 votos a 5. E eu vou dizer para vocês aqui o seguinte, se tu me permitir, Rodrigo, nós precisamos compreender na história as questões, os porquês da história. Que está na Constituição que ninguém será considerado culpado senão antes do trânsito em julgado, eu sei ler, qualquer criança alfabetizada sabe ler e entender isso. Eu não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é o seguinte, sabem por que foi escrita esta regra?
Bem, aí um pouquinho, a explicação demanda um pouquinho de mais de compreensão do que de leitura, de ler a lei. Eu respeito quem pensa ao contrário, mas eu divirjo frontalmente. E eu vou lançar ao final um desafio aqui, tá? E tu vai ser o porta-voz desse desafio que eu lanço sempre que me é perguntado isso. Pois bem, quando foi criada a Constituição de 88, havia uma preocupação do quanto à inocência. Por quê? Porque havia, até então, guardem isso, a condenação em primeiro grau, como regra, era executada. O réu saía cumprindo pena com a condenação do juiz de primeiro grau. Nós tivemos ali a exceção, criada pela chamada Lei Fleury, que disse, olha, nos casos em que isso de bons antecedentes, ele pode recorrer em liberdade ao tribunal. Mas a regra era o cumprimento da pena em primeiro grau. Estava certo isso? Acho que não. Porque eu tenho que ter o direito a um duplo grau de jurisdição. Mas o duplo grau de jurisdição, ele não é absoluto. Querem um exemplo? Alguém que é julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em competência originária, não tem duplo grau. Mas é que a gente sabe que existe o duplo grau de jurisdição. Por que existe o duplo grau de jurisdição? Para ele ter um recurso necessário? Não. O duplo grau é para evitar ao máximo o erro. Para que, se uma decisão tomada condenatória, sobretudo, ela seja revisada por um órgão colegiado, diminuindo a margem de erro. Esse é o fundamento do duplo grau. Ele não é formal, ele é substancial. Ou seja, alguém é julgado pela instância máxima originária do Supremo, ele já está sendo julgado com a maior amplitude por 11 pessoas que vão analisar o caso dele. Então não tem lógica eu falar em duplo grau aí. Né? Os formalistas dizem, isso é um absurdo, ele teria que ter um direito a um recurso. Então faz um recurso à paz celestial para qualquer outra coisa, porque não tem como. E aí diz, não, mas existe uma garantia constitucional, inclusive da convencional. Diz, não. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos e a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos deixa bem claro que nessas situações não há direito ao duplo grau, não. Eles deixam bem claro isso. Mas aqui no Brasil, o pessoal esconde isso e não fala. Mas vamos seguir aqui para tentar explicar. Então, essa foi a razão. Ocorre, então, a preocupação de uma culpabilidade antecipadamente punida. Ocorre que o recurso especial que foi criado para o STJ, que não estão, guardem isso, condenado em segundo grau, eu só tinha um recurso extraordinário para o Supremo. Não existia não existia o meio de campo. E o recurso extraordinário sempre foi um recurso limitado. Pois bem, o recurso extraordinário também ele tem inúmeras limitações. E nós precisamos atentar para um detalhe, Rodrigo, que é o seguinte. O recurso extraordinário, desde o dia 3 de maio de 2007, guarde bem, 2007, a decisão do reformou todo esse entendimento, foi de 2009. Então, ele já, em 2007, o Supremo Tribunal Federal já dizia o seguinte, que para caber um recurso extraordinário, eu preciso demonstrar a repercussão daquele recurso extraordinário. Se não cabe recurso extraordinário. Pois muito bem, de 2007, veja bem, Rodrigo, até 2020, tu sabes quantos recursos extraordinários foram providos para absolver alguém no Supremo? Tu tens ideia? Não. Quantos? Um. E por que isso? Em 13 anos. Para esse 13 anos. Em 13 anos. Em 13 anos, agora eu vou dar em 13 anos. Só que daí, eu publiquei essa semana, talvez tu tenha visto, um caso em que só dentro do Supremo Tribunal Federal, só dentro, foram 9 recursos. 9. Impedindo o trânsito. Ok? Agora eu vou lançar o seguinte. Corretamente, a jurisprudência passou a reconhecer que para aquelas situações de ilegalidade, nós temos que utilizar o habeas corpus. Certo? E eu posso utilizar habeas corpus contra uma prova for ilícita, por várias
questões, por várias. Então, só nessa semana, o Supremo Tribunal Federal absolveu duas pessoas em sede de habeas corpus. Só nessa semana. Por quê? Porque em habeas corpus eu tenho como fazer isso. Em recurso extraordinário eu não tenho como fazer isso. Então eu digo, a probabilidade de alguém referir a decisão de um juiz de primeiro grau ao Supremo é baixíssima, é ínfima. Agora, por habeas corpus, ele consegue. E aqui é que vai o desafio. Preste atenção. Se alguém me apresentar um caso concreto, você me avisa, eu mando um livro meu autografado e mudo de posição. Me apresentem um caso, sujeito pode interpor recurso especial ou extraordinário e que ele não possa interpor habeas corpus e, por habeas corpus, conseguir melhor e mais eficazmente o que ele ia conseguir em recurso especial ou extraordinário. Prestem atenção. Ele tem que me mostrar que o sujeito tem direito ao recurso especial e extraordinário. Mas ele tem que me mostrar que, nesses casos, ele não teria direito a habeas corpus para conseguir o que ele, um recurso especial e extraordinário, que eu demoraria anos para conseguir e eu não consigo por habeas, que eu conseguiria por habeas corpus agora, entendeu? Então, fica o desafio. Se alguém conseguir me provar isso, e eu vou dizer uma coisa, eu leio todo dia mesmo, a jurisprudência do Supremo. Desde o ano de 2007, eu não tenho nenhum caso. Nenhum. E é por isso que eu lanço o desafio, porque eu quero me mostrar o quê? Para mostrar para quem está nos ouvindo e nos vendo que o sistema jurídico brasileiro protege, e muito melhor por habeas corpus, quem eventualmente foi condenado injustamente. Agora, agora eu vou fazer uma afirmativa. O que eu não corpus no Brasil, no STJ e no Supremo, eu jamais vou conseguir por recurso especial extraordinário. Eu jamais vou conseguir. Por quê? Porque o limite de discussão do recurso especial e do extraordinário é bem menor do que o habeas. Mas os formalistas continuam pensando, eu tenho que esgotar todos os recursos para só então executar a pena daqui 15, 20 anos. Querem fazer isso? Ok, não há problema nenhum. Eu não quero desrespeitar o interesse de ninguém. Eu não quero violar de ninguém. Eu só quero que as pessoas pensem se é exatamente isso que querem para um sistema jurídico que seja justo. E eu digo, sempre que eu posso, Rodrigo, eu cito que o habeas corpus ele foi limitado, tem a súmula 691 do Supremo que diz o seguinte, eu não posso impetrar um habeas liminar no Tribunal Regional Federal ou no Tribunal de Justiça. Se eu perdi essa liminar de um habeas corpus, eu não posso entrar com habeas corpus no STJ e depois eu não posso entrar com habeas corpus no Supremo, contra o indeferimento de liminar. Tá bem? O Supremo Tribunal relativizou este caso, essa súmula deles mesmos, num caso concreto, certo? Só que eu posso garantir para vocês, o primeiro caso que aportou no Supremo Tribunal Federal, quem ajuizou este habeas 6 dias antes fui eu, em favor de um réu. Eu, membro do Ministério Público, no Supremo. Eles não relativizaram no meu caso. Mas eu tinha impetrado um habeas no STJ. O STJ, eu tinha ajuizado um recurso especial que estava demorando, e o réu estava preso. Demorando. Eu entrei com o habeas corpus concomitante com o recurso especial. Só que o meu habeas corpus no STJ foi julgado e foi solto o réu. Foi anulado o processo. Muito antes do recurso especial chegar lá. Muito antes. Só que o Supremo não relativizou porque tinha um problema. Só que 6 dias depois ele relativizou. Estudem o caso que vocês vão entender certas decisões das cortes superiores. Então o que eu quero dizer aqui é que, na minha ótica, o Supremo errou unicamente porque não pensou sistemicamente. O Supremo, e vejo, foi uma decisão por 6 votos a 5, ele foi eminentemente formal, literalmente pela literalidade, melhor dizia, do que pelo próprio sistema. Eles disseram o seguinte, eu vou sintetizar,
Nós precisamos aguardar o trânsito em julgado de tudo. Mas isso vai acontecer daqui a um tempo. É recurso que a gente tem que aguardar. Por quê? Porque não cabe nada. Ok. Gostemos ou não, essa é a realidade. Pronto. Doutor Douglas, faltam aqui 3 minutos, 4 minutos aqui para encerrar nossa live, que o Instagram ele corta com 1 hora, né? Antes das suas considerações finais, eu quero dar só um aviso aqui para os seguidores, tá? Quem não segue ainda o Dr. Douglas, vamos seguir lá em cima. Lá em cima você clica aí na sua tela, segue, que ele tem muito conteúdo importante aí. É sempre bom acompanhar. E também, quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, pedir para seguir aí lá em cima na sua tela, clica lá, segue. Nós temos também muito conteúdo, lives diariamente com diversas temáticas. Doutor Douglas, amanhã a temática vai ser o turismo. Amanhã nós vamos receber aqui a presidente da rede de hotéis Blue Tree, Chieko Aoki. Tá? E o que ela tem feito na rede de hotel dela, né, de protocolo aí para retomada, como ela enxerga a retomada do turismo. Aguardo todos, seguindo aí o Diálogo Aberto e amanhã participando da live com a Chieko Aoki. Doutor Douglas, uma honra, muito obrigado para o Diálogo Aberto recebê-lo. Por gentileza, as suas considerações finais, doutor. O que eu tenho sempre dito, Rodrigo, eu te agradeço a oportunidade, pela oportunidade de estar falando aqui. Esta pandemia está nos permitindo nos guiarmos, inclusive, as nossas ideias, né? E o que eu digo para todos é o seguinte: pensar o direito, pense, mas assim, não faça. Não se deve adotar uma regra que o sujeito simplesmente começa a reproduzir decisões ou citações porque foi Douglas ou foi um ministro do Supremo ou por foi outra pessoa que disse. Não. A gente tem que desenvolver um aspecto crítico e fundamental. E no direito tem faltado muito disso, muito. Eu reclamo, eu reafirmo, e se as pessoas saírem daqui, que nos ouviram, saírem daqui, pelo menos pensando um pouco diferente, eu realmente tenho que ver se está certo esse meu posicionamento. Nós já ganhamos a noite de estar dando essa informação, porque o estudante de direito, ou o curso do direito hoje, não pensam mais. Eles perguntam, tem jurisprudência que ampara o que eu quero? Bom, isso ele vai encontrar. Por favor, o contra eu mostro. Agora, se eu perguntar para ele, defenda uma das, ele vai saber só uma. Se eu pedir a outra, eles vão, eu não sei as posições e compreenda dentro do sistema a importância de compreender o todo. E é isso que falta no direito, e por bem eu tenho essa oportunidade de estar falando aqui. Te agradeço mais uma vez. Ok. Agradecer a todos que participaram aqui, que nos assistiram, tá, pessoal? A live vai ficar salva aqui no Diálogo Aberto. Quem não assistiu toda, pode ir lá assistir a parte que não assistiu, encaminhar para quem tem interesse, tá? Doutor Douglas está avisando aqui que com 1 minuto vai cortar. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza de dar aqui uma aula aqui nessa 1 hora aqui para nós aqui do Diálogo Aberto e para os seguidores também. Um abraço, tudo de bom. Em breve nos vemos em Fortaleza. Seja bem-vindo e quando vier, nos avise que eu gostaria de recebê-lo aqui. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado, um abraço. Um abraço. Obrigado, pessoal. Os que participaram aí, a gentileza aí, tá? De quem participou. Obrigado a todos. Amanhã, uma super live, né, com a presidente da rede de hotéis, Chieko Aoki. Ela vai falar aqui o que ela está fazendo, tá? Como ela está enxergando a retomada do turismo, tá, pessoal? Aguardo todos aqui. Obrigado pelo prestígio. E tá? Assistiu toda, pode assistir aí a parte que perdeu, ok? Obrigado a todos. Nós costumamos, né, fazer a live com os comentários e tudo, mas infelizmente o doutor Douglas estava dizendo que estava atrapalhando ele
a conexão e tudo, e ele pediu para desativar os comentários. Então, mas nosso costume é manter os comentários aí na tela, tá? Obrigado a todos, boa noite, que Deus abençoe, e até amanhã às 20 horas, ok? Obrigado.